Hello, eu sou a Eli Sato, eu te mostro o caminho para passar nas provas de proficiência em inglês, TOEFL, IBT e IELTS em apenas 8 semanas de preparação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Passe em 8, TOEFL, IBT e IELTS. No episódio de hoje eu vou falar como estudar inglês vai te impedir de passar na prova. Então, olha só, esse conteúdo é para você que vai aplicar para um college ou uma universidade no exterior, ou para você que atua na área de saúde, quer atuar na sua profissão em outro país, para você que vai aplicar para um visto de trabalho em outro país, ou para você que vai aplicar para o visto de residência permanente, ou para o Express Entry para ir para o Canadá. Então, se você se enquadra em um desses 5 perfis, essa live, essa aula, essa série é para você. Então, olha só, se você vai fazer uma dessas 5 coisas, se você se enquadra em um desses 5 perfis, college ou universidade, área de saúde em outro país, visto de trabalho, residência permanente ou Express Entry no Canadá, em outro país não, no Canadá, você já deve estar sabendo, ou vai saber agora, que você vai precisar fazer uma prova de proficiência em inglês. E aí, o que é muito comum, o que é muito natural que as pessoas façam? Assim que fica sabendo que precisa fazer uma prova de proficiência em inglês, fala... preciso desenferrujar meu inglês, vou voltar para o meu curso de inglês, ou vou contratar um professor particular de inglês, ou vou entrar em um curso de inglês online. E nada disso, atenção, nada disso vai te ajudar a passar na prova de proficiência em inglês. E aí você pode estar perguntando, como assim, Eli? A prova não é de inglês? E se eu estudar inglês, estiver super bem no inglês, eu vou super bem na prova? Não é bem assim. Então vamos lá, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque é um dos erros mais comuns e mais naturais de se cometer, né? Se você precisa fazer uma prova de proficiência em inglês, o que é natural que a gente faça? Que a gente vai estudar inglês. E aí, eu tô aqui para te dizer que isso não vai te ajudar na dica de nada para passar na prova, muito menos estudar sozinho. Não, então deixa que tem Google para tudo, tem coisa no YouTube para tudo, então eu vou me virar sozinho. Super não vai dar certo e eu vou te explicar por quê. Então, olha só, essas ações podem até, então, você estudar inglês, né? Se matricular na escola de inglês, você contratar um professor particular de inglês, você se matricular naqueles cursinhos online de inglês, podem até te ajudar a desenferrujar o seu inglês, ou te ensinar inglês, se você precisa ainda, além de passar na prova, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Então, essas opções até podem te ajudar a desenferrujar, mas qual que é o maior problema disso? É que vai levar muito tempo, seja para aprender o inglês, seja para desenferrujar o seu inglês para a prova, ok? Por quê? Porque nós brasileiros, temos o foco do nosso aprendizado em qualquer língua, na comunicação e não na gramática. Então, quando a gente vai aprender inglês, não é que o professor de inglês não ensina gramática, claro que ensina, ele coloca lá no quadro as regras gramaticais, a maioria, pelo menos, tem didáticas que não incluem a gramática, e tá tudo bem, porque se você quiser aprender a se comunicar em inglês, não tem problema nenhum, você vai aprender sem necessariamente aprender a gramática. Agora, quando você precisa fazer uma prova de proficiência em inglês, é aí que ficam os buracos da gramática, daquela que a gente nem presta tanta atenção, né? Que a gente não dá a importância. Quando a gente está aprendendo, a gente quer mais aprender a falar, a assistir um filme série ou série in English, né? Sem legenda e entender tudo. A gente quer cruzar um nativo,
da língua inglesa na rua e se virar, e conseguir se comunicar. A gente quer viajar para outros países e, ó, fazer bonito, não passar vergonha, né? Então, os cursos de inglês, eles são, na verdade, formatados para isso, para você aprender a se virar em inglês, e tá tudo certo. Só que não te ajuda para a prova, ok? E mesmo aqueles cursos que são voltados para a gramática, tem principalmente escolas que são mais britânicas ou que são mais tradicionais, é difícil de achar, mas pode ser que ache, assim, escolas com foco maior na gramática. Vai te levar muito tempo. Sabe por quê? Oferta de carga horária. Quem está aprendendo inglês na escola não tem tempo, paciência, vontade de dedicar muitas horas semanais para isso, né? Se você for fazer a matrícula na escola e a pessoa da escola falar, olha, tudo bem, vem aqui, você vai aprender inglês, tal, a gente vai ter aula todos os dias das 7 às 9 da noite, tá bom? Você vai falar, oi? Todo dia? Nem pensar. Imagina, eu não tenho tempo para isso, né? Então, as pessoas que frequentam escolas não têm essa pressa de aprender inglês ou de retomar, né, o inglês para fazer a prova. Isso porque estamos falando somente do primeiro passo. Veja, são 2 etapas. A primeira etapa é o seu inglês. É alinhar o seu inglês com a nota que você precisa na prova, tá? Então, pode ser que o seu inglês esteja no nível, sei lá, intermediário, e você precise de uma nota de nível avançado. Pode ser que você esteja no nível básico e precise de uma nota de Higher Intermediate, pré-avançado. Pode ser que o seu nível de inglês esteja desalinhado com a nota que você precisa na prova. E aí você vai precisar, primeira etapa, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. E é por isso que eu estou falando que se você procurar escolas de inglês que oferecem baixa carga horária, e foco em comunicação, professores particulares, que você pode até aumentar a carga horária, mas vai aumentar o custo, né? Ou os cursos de inglês online são totalmente voltados para comunicação. Então, não resolve o seu problema, certo? Não estou falando que é um problema insolúvel, tá bom? Estou falando que sim, tem solução, mas não são essas as soluções para você que precisa alinhar o seu nível de inglês para fazer a prova de proficiência em inglês, ok? Só vamos alinhar uma outra coisinha aqui. Não existe passar ou reprovar na prova de proficiência em inglês, nem no TOEFL IBT, nem no IELTS, ok? Eu pedi licença, não pedi porque eu não pedi para ninguém, mas eu inventei esse termo aqui quando se trata de prova de proficiência em inglês, justamente porque você precisa fazer uma preparação específica para a prova, é a segunda etapa. Então, a primeira etapa é você alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. A segunda etapa é fazer uma preparação específica para a prova. E por que a gente precisa dessa preparação específica para a prova? Igual Enem, igual vestibular, igual concurso público. Quando você vai fazer essas coisas, você faz uma preparação específica para aquilo. TOEFL, IBT, IELTS, provas de proficiência em inglês no geral, é a mesma coisa. Você precisa de uma preparação específica para a prova de proficiência em inglês. Então, por precisar disso, né, de uma preparação específica, de uma atenção, uma dedicação para aquilo, quando você consegue a nota que você precisa, passou na prova. Você nunca mais vai precisar estudar como fazer a prova, nunca mais vai precisar fazer essa preparação específica para a prova. Quando você não consegue a nota que você precisa, a gente fala que reprovou, porque vai ter que se preparar de novo para a prova, especificamente para a prova. Tá? Então, eu inventei esse termo de passar ou reprovar na prova de proficiência em inglês, justamente por causa da necessidade de preparação específica, que a gente já vai aí clarear para você o que é, o que não é, tá bom? Então, cumpridas as 2 fases,
A primeira, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. A segunda, preparação específica para a prova, Elie. O que faz na preparação específica para a prova? Vamos lá? Então é assim, ó. Quando você começa a se preparar para a prova, você precisa de 5 passos. Lembra disso? Quando você for fazer sua preparação para a prova de proficiência em inglês, tanto TOEFL e IBT quanto IELTS, Elie, por que você fala de TOEFL, IBT e IELTS tanto assim? Porque são as 2 provas mais aceitas no mundo inteiro. E que você, que tem um dos 5 perfis, lembra quais são? Se você vai aplicar para college ou universidade, da área de saúde para atuar em outro país, visto de trabalho, residência permanente ou Express Entry, você vai precisar de TOEFL, IBT ou IELTS, ok? E é por isso que eu só falo dessas 2 provas que são as maiores, as mais aceitas, as mais conhecidas, as mais reconhecidas no mundo inteiro. Então, vamos lá. Quando você vai falar de fazer a sua preparação para as provas de proficiência em inglês, TOEFL, IBT e IELTS, você tem que cumprir 5 passos para saber que está pronto para fazer a prova. Presta atenção. Então, primeiro, conhecer a estrutura da prova, a cara da prova, o jeitão dela. O que vem primeiro? Quanto tempo você tem? Isso é super fácil de conseguir em qualquer lugar. Qualquer site oficial das provas, você consegue essas informações. Tá? Então, como não? Estrutura, cara da prova, o que te espera? Né? São quantas sessões, quanto tempo cada uma, o que você vai ter que fazer em cada sessão, ok? Reading, listening, writing, speaking, quanto tempo para cada prova? Super simples. Você vai ter que conhecer, aprender estratégias para fazer cada um dos tipos de exercícios que tem em cada parte da prova. Então, são 4 partes da prova. Em cada parte tem tipos diferentes de exercícios. E aí você precisa aprender estratégias para fazer cada um desses tipos diferentes de exercícios. Ok? Aí você vai ter que praticar essas estratégias, repetir. Aprendeu a estratégia? Pratica, repete, até que você consiga colocar essa estratégia em prática no tempo super limitado que a prova te dá, que inclusive é o maior desafio da prova, que inclusive é por causa do tempo super pouquinho, super limitado, que mesmo quem tem nível de inglês vai fazer a prova e consegue uma nota muito abaixo do seu nível de inglês, porque não consegue nem terminar a prova, porque não dá tempo, ok? Então, primeiro passo, conhecer a carona da prova. Segundo passo, aprender estratégias para fazer cada tipo diferente de exercício que tem em cada sessão da prova. Terceiro passo, praticar essas estratégias, repetir, até dominá-las e conseguir colocá-las em prática no super pouquinho tempo que você tem para fazer a prova. Quarto passo, eu sempre faço isso, que é difícil fazer assim, ó. Então, a gente faz assim. Quarto passo, você vai precisar usar a linguagem, então, estruturas gramaticais e vocabulário mais desenvolvido e variado, de acordo com os critérios de avaliação da prova. Do que você está falando, Eli? Gente, metade da prova é produção de conteúdo. Então, das 4 sessões, tem o reading e listening, né? Que são questões em que a resposta está ali, você só tem que encontrar a resposta. Writing e speaking. Writing, você tem que produzir 2 redações, escrever 2 redações. Speaking, você tem que mostrar quanta habilidade você tem para se expressar em inglês. Então, eu chamo de sessões de produção de conteúdo. E são nesses momentos de produção de conteúdo que você precisa usar a linguagem apropriada, esperada pela prova. Estruturas gramaticais mais desenvolvidas, né? A estrutura gramatical correta para o momento correto do que você quer dizer, e vocabulário mais desenvolvido e variado. Esse é o 4º passo, então, linguagem da prova. 5º e último passo, você precisa ter suas redações e exercícios de speaking corrigidos por especialistas na prova. Como assim, Eli? Eu não posso pedir para o meu professor de inglês corrigir? Até pode, mas como que ele, seu professor de inglês, vai conseguir corrigir suas redações? O que ele vai corrigir
nas suas redações e nos seus exercícios de speaking. Ele vai corrigir o seu inglês, porque ele é especialista em te ensinar inglês. Ele vai saber qual é a estrutura das respostas esperadas pela prova. Ele vai saber qual que é o conteúdo que a prova espera que você entregue. Ele vai saber a linguagem, não estou falando de inglês, estou falando da linguagem correta para se usar nas provas de TOEFL, IBT e IELTS. Não vai. Se você escrever sua redação ali usando o Simple Present, o Simple Past, o Simple Future, tudo direitinho, sem errar, ele vai saber que você precisa mais do que isso? Se o seu vocabulário estiver bonitinho, simples, mas bonitinho, ele vai saber que você precisa mais do que isso para pontuar? Ele vai conhecer quais são os critérios de avaliação das provas? Percebe? Então, você precisa da correção das suas redações e dos seus exercícios de speaking de acordo com os critérios de avaliação da prova, para que a pessoa corrija, e não só corrija, mas te dê um feedback, falando, olha, Maria, você precisa escrever a sua redação aqui, ó, presta atenção nessa parte, o conteúdo não está alinhado com o que a prova espera de você. Olha, sua linguagem não está adequada para a prova. Esse trechinho aqui, ó, é melhor mudar. Ó, essa parte aqui, e geralmente a gente costuma cometer os mesmos erros, ok? Isso é fazer uma preparação específica para a prova. 5 passos. Conhecer a carona da prova, estrutura, tempo, ordem, aprender as estratégias para cada tipo diferente de exercício que está em cada sessão da prova, praticar essas estratégias até dominá-las para conseguir colocá-las em prática dentro do tempo super limitado da prova. Linguagem, usar a linguagem correta na metade da prova, que são as 2 partes de produção de conteúdo, e ter correção e feedback de um especialista na prova. Isso é se preparar especificamente para a prova. É a segunda etapa. Primeira etapa, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Segunda etapa, preparação específica para a prova, ok? E aí, quando você percebe que se você vai estudar inglês, pode ser na escola, pode ser com professor particular, pode ser em cursinho online, pode ser em aplicativo, pode ser sozinho. Quando você vai estudar inglês, você está tentando fazer a primeira etapa, que é alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. E o que eu falei, qual que é o maior problema disso? Pode demorar. Porque você que se enquadra aqui em um dos 5 perfis, college ou universidade no exterior, área de saúde em outro país, visto de trabalho, visto de residência permanente, Express Entry no Canadá, você não tem anos para aumentar, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Você tem pressa. E é por isso que estudar inglês não vai te ajudar em nada. Nem para fazer esse alinhamento de nível e nota rápido, nem para você se preparar para a prova, porque você está estudando inglês, você não está estudando. Lembra os 5 passos da preparação para a prova? Não é isso que você está fazendo. Você está estudando inglês. E é por isso que estudar inglês não vai te ajudar em nada para passar na prova de proficiência em inglês, o TOEFL, IBT e IELTS. Quando eu falo que são 2 etapas, são 2 etapas completamente distintas, né? Porque esse alinhamento do seu nível de inglês com a nota que você precisa, o tempo que você vai levar vai depender única e exclusivamente de você, né? Do tempo que você tem para se dedicar, da facilidade de absorção de conteúdo, da facilidade de dominar o conteúdo para usá-lo numa redação, no speaking. A preparação para a prova, etapa 2, lembra? Preparação para a prova, 5 passos. Esse é possível fazer em 8 semanas, estudando apenas 1 hora por dia.
A primeira etapa, eu posso falar o tempo que você vai levar, o tempo por dia que você vai estudar? Não posso. Isso depende de cada um, né? Da facilidade que tem com a língua, do histórico, do nível que está e o nível que precisa chegar, qual que é esse caminho. Então, eu consigo te dizer em quanto tempo você consegue cumprir a primeira etapa, que é alinhar seu nível de inglês com a nota que você precisa? Não. Isso aí vai mudar de pessoa para pessoa. Mas, Eli, se escola de inglês não serve, professor particular de inglês vai ficar muito caro, cursinho de inglês online não serve, aplicativo de inglês não serve, eu faço o quê, mulher? Você vem me seguindo aqui, vem seguindo se inscreve no meu canal do YouTube para acompanhar os conteúdos que tem 3 episódios novos por semana. Então, olha só, eu estou fazendo para você 3 séries aqui no Eliflix. Sai da Netflix. Se você tem um desses 5 objetivos, se você se enquadra em um desses 5 perfis, sai do Netflix, vem para o Eliflix, tá bom? São 3 episódios por semana, são séries diferentes. O que são essas séries? Terça-feira, às 3h03 da tarde, a série é Universidade no Exterior. Então, você que quer levar sua carreira para outro país, entende que o melhor caminho é através do estudo. Terça-feira, às 3h03 da tarde, tem a série Universidade no Exterior. Terça-feira, às 7h03 da noite, é onde estamos. É a série Passe em 8, TOEFL, IBT e IELTS. O que eu sempre te digo? Eu sou a Eli Sato e eu te mostro o caminho para passar nas provas de proficiência em inglês, TOEFL, IBT e IELTS em apenas 8 semanas de preparação, ok? Então, essa é a série de terça-feira à noite, Passe em 8, TOEFL, IBT e IELTS. E quinta-feira, às 3h03 da tarde, tem Carreira no Exterior. Então, são 3 séries diferentes com episódios novos toda semana. Então, vem para cá. E aí, eu vou te mostrar que dentro do preparatório Eli Sato, que é o meu curso fechado, que agora não tem vagas disponíveis, mas em breve abriremos novas oportunidades. Você consegue fazer esse alinhamento do seu nível de inglês com a nota que você precisa na prova muito mais rápido que qualquer dessas opções. Escola de inglês, professor particular, curso online, né? Curso de inglês online focado em conversação, e aplicativo de inglês ou estudar sozinho, tá? Então, de forma focada, com inglês específico, o inglês que adivinha, sabe a linguagem que a prova exige de você? Sabe as estruturas gramaticais mais desenvolvidas que você vai precisar usar nas suas redações, nos seus exercícios de speaking? É exatamente estudando esse inglês que você consegue aumentar o seu nível de inglês muito mais rápido do que qualquer outra opção. Quando eu falo rápido, não é fácil, ok? Tem que estudar do mesmo jeito, tem que se dedicar do mesmo jeito, tem que fazer exercícios do mesmo jeito, tem que fazer homework do mesmo jeito, práticas diárias de speaking do mesmo jeito, treinos de ouvido do mesmo jeito, só que a gente vai, concentrar todas essas informações num método que você consegue desenvolver-se muito mais rápido. É mais fácil? Não é. É mais rápido, porque você faz na sua velocidade, dependendo da sua necessidade, ok? Então fica comigo, se inscreve no meu canal do YouTube, ativa a notificação de mensagem para não perder nenhum episódio novo e me segue no Instagram e entra no meu canal do Telegram, onde tem conteúdos diários, ok? A maioria dos meus alunos não está com o nível de inglês alinhado com a nota que precisa. Então, por exemplo, a Gabriela Muniz, ela é de Maringá e quando ela entrou no preparatório, ela estava no nível B1 de inglês. É o intermediário. O intermediário, B1, é o nível da maioria dos brasileiros que falam inglês. Eles estão no B1, ok?
E a Gabi, ela passou pelos cursos de grammar, esse curso de inglês focado, específico, em que eu ensino as estruturas gramaticais que a prova espera que você use. E aí ela fez mês e meio, um mês e meio. Ela fez 3 meses dos cursos de grammar e mais um mês e meio de preparação para a prova. Em 4 meses e meio, ela aumentou 2 níveis de inglês, se preparou para a prova e teve o nível avançado, comprovado, certificado pela prova. O Leonardo, o Francisco, o Fernando fizeram a mesma coisa. Todos tiveram que alinhar o nível de inglês primeiro, para depois se preparar para a prova. Cumpriram as 2 etapas. Tem quem já tenha o nível de inglês alinhado com a nota que precisa. E aí é só a preparação para a prova em 8 semanas, ok? Aí ele, mas dá para fazer em mais tempo? Claro que dá. Aí ele, dá para fazer em menos tempo? Até dá. Não tem nem como eu falar que não, porque tem vários alunos que fizeram em muito pouco tempo. É o ideal, o recomendado? Não. O recomendado é que você faça 1 aula por dia, todos os dias, cumprindo essa 1 hora por dia, todos os dias, e em 8 semanas você está pronto, 100% pronto para passar na prova, ok? Mas se quiser fazer em menos tempo, eu não vou, o que eu vou te dizer, né? Ó, eu tenho alguns exemplos de menos tempo que ficaram para a história. Assim, eu sempre falo deles porque é uma coisa que, tipo, sério, que você conseguiu fazer tudo isso? Então, por exemplo, o Omar, em 6 semanas, ele fez um curso completo de grammar, mais o curso completo de preparação para o IELTS General Training e passou na prova. Ele aumentou 2 níveis de inglês e passou na prova do IELTS General Training com CLB 9. Quando ele entrou no preparatório, com o nível de inglês que ele tinha, o máximo, mesmo estando muito bem preparado para a prova, o máximo que ele conseguiria tirar, B2, 6,5 no IELTS. Tá? Então, ele entrou no preparatório no nível B2, Higher Intermediate, pré-avançado. Com esse nível de inglês, ele faz as 8 semanas de preparação para a prova, muito bem feitas, estando muito bem preparado para a prova, ele consegue tirar até 6,5 na prova do IELTS. Em 6 semanas, ele fez o curso completo de Grammar Intermediate e a preparação para a prova e tirou 8 no IELTS. Aumentou 2 níveis de inglês. E não é que o Omar ficava o dia inteiro fazendo nada, não. Cuidando de 2 filhos pequenos, um de 5, uma recém-nascida, sozinho, porque a esposa saía para trabalhar o dia inteiro. E ele conseguiu, em 6 semanas, fazer 2 cursos completos, absorver o conteúdo, colocar o conteúdo em prática e aumentar 2 níveis de inglês e ter essa nota de 2 níveis de inglês certificada pelo IELTS. Incrível, né? Então, como é que eu vou falar que não dá para fazer em menos de 8 semanas? Dá. A Fábia Evi, ela fez a preparação para TOEFL IBT em 15 dias. 2 semanas. 15 dias. Fez a preparação completa e passou na prova com 108 no TOEFL IBT. A Maiara está na Nova Zelândia. A Maiara, ela fez a preparação para o IELTS Academic em 10 dias. Sabe que são 10 dias? É 1 semana e meia. Ela fez em 10 dias. E fez. E passou no IELTS Academic, que está lá na Auckland University, fazendo design de interiores. Então, assim, dá para fazer em menos tempo? Dá. É o recomendado? Não. O recomendado é que você faça em 8 semanas, ok? E você pode estar pensando, mas ele não entendi. Não é uma prova de inglês? Então, por quê? Se eu sei inglês, eu não consigo ir bem na prova, mostrar meu nível de inglês, ter o meu nível de inglês certificado pela prova. Sabe por quê? Se você for fazer a prova do jeito que você está acostumado a fazer prova, você não vai conseguir completar nem metade da prova.
Foi exatamente o que aconteceu com o Diego. O Diego, nível proficiente de inglês C2, daqueles que ama gramática, eu sei que é raro. Quem que ama gramática, né? O Diego ama gramática. E aí, ele não sabia que precisava se preparar especificamente para a prova, que ninguém falou isso para ele. Ele não me conheceu antes. E aí ele foi fazer o IELTS Academic, porque ele já tinha nível proficiente de inglês, já dava aula há mais de 8 anos, ama gramática, escreve inglês assim, um inglês lindo, é lindo. Sabe aquele inglês que você, aquele e-mail que você abre e fala, ó, né? Ele fala inglês, parece música para os ouvidos. E aí ele foi fazer a prova do IELTS. Sabe quanto ele tirou? 3,5, com nível C2, proficiente de inglês. O Diego faz parte dos 3% da população brasileira que tem inglês fluente. E ele tirou 3,5 no IELTS Academic. Percebe? Então, não, é claro que depois eu conheci o Diego, né? Ele me procurou, pediu ajuda, tá, eu estava super para baixo. Ele falou: Eli, acho que eu fui enganada a vida inteira, que acho que eu sou burro, que não é inglês que eu sei. E foi: para com isso, para de drama que não é isso. Você só não sabe fazer a prova, mas isso eu te ensino. É fácil, é simples. E aí depois ele se preparou em 8 semanas, tirou um 7,5, bem lindo lá, para tirar essa crença de que ele não era capaz de vez, tá? Então, não basta saber inglês e ir lá fazer a prova só com seu nível de inglês. O seu nível de inglês não serve para nada para fazer a prova. Você precisa saber fazer a prova. E não é para enganar a prova. Você não faz a preparação para a prova para tirar uma nota mais alta que o seu nível de inglês. Você faz a preparação para a prova para ter o seu nível de inglês certificado pela prova, ok? Ah, mas daí você pode falar, mas Eli, mas eu não preciso desenferrujar o meu inglês? Sim, claro que precisa. Lembra? Faz parte da etapa 1. Alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Então, tá com o inglês enferrujado? Não tá alinhado com a nota que você precisa? Tem que cumprir a primeira etapa, né? Que é alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa, ok? E aí, é mais interessante que você o faça com um método voltado para a prova, para você ganhar tempo e energia, ok? E você pode falar, mas Eli, eu não sei nada de inglês, eu não sou igual ao Diego, eu não sou parte dos 3% da população brasileira que são fluentes em inglês, eu não sei nada. Bora aprender. É possível com um método específico, que já te ensine a linguagem que a prova espera de você, que já te ensine a usar as estruturas gramaticais mais desenvolvidas que vão te ajudar a somar pontos na prova, que te ensine a usar o vocabulário mais desenvolvido, variado, que já garanta mais pontos para você na prova. Ok? Não é que você tem que ter um nível proficiente de inglês para se preparar para a prova. Eu nunca falei isso. Você tem que o quê? Qual que é a primeira etapa? Alinhar o nível de inglês com a nota que você precisa. Ok? Ah, Eli, mas e se eu for fazer um intercâmbio lá fora? Não é? Porque eu posso fazer um intercâmbio lá fora para desenferrujar meu inglês, para alinhar meu nível de inglês com a nota que eu preciso. Sim, é um ótimo plano e tem quem o fizesse quando podia. Por enquanto, minha gente, por causa da pandemia, né, por terem sido fechadas todas as fronteiras e as fronteiras estarem sendo abertas com cautela, com cuidado, para casos específicos, não está tudo liberado, tipo, pode ir e vir para onde você quiser, tipo, não, o negócio está um pouco mais cauteloso, com razão, né? Primeiro que não é mais uma opção. Muita gente, para muitas pessoas, são ofertados os pathways, que nada mais é do que o estudo do inglês antes de você entrar num college ou uma universidade lá fora, tá?
E aí, Eli, o que você acha do Pathway? Eu acho maravilhoso. Só que você tem que conseguir bancar, porque é caro, assim como os cursos de inglês lá fora, né? O que acontece, minha gente? Eu vou usar o exemplo de uma escola fantástica, que eu sou super apaixonada, que tem nos 5 continentes e que te garante aumentar um nível de inglês. Veja, a gente está falando da primeira etapa, tá? O alinhamento de nível de inglês com a nota que você precisa. E aí, essa escola garante que você aumente um nível de inglês com 10 semanas de estudo, de curso de inglês intensivo, 30 aulas por semana. Então, tem os cursos de inglês tradicionais, o inglês geral, que a maioria deles te oferece 15 aulas por semana, né? 3 aulas por dia, de segunda a sexta, fica meio período lá, tá feito. É o tal do inglês de férias, né? Você tira as férias do trabalho, vai lá para Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, estuda 4 semanas, 3 aulas por dia, e você faz 15 aulas por semana. Não é esse. O programa que te garante aumentar um nível de inglês é o de 30 aulas por semana. Você faz 5 aulas por dia. E aí, geralmente, você fica de manhã e à tarde na escola, ou à tarde e à noite, período integral, para que você, de fato, tenha a carga horária necessária para aumentar o nível de inglês em 10 semanas, em 2 meses e meio. E sim, aumenta mesmo, tá? Não é jogar conversa, como que é? Não é conversa da escola, não. Aumenta mesmo, eles garantem porque eles conseguem esse resultado, né? Mas são 10 semanas estudando 22 horas e meia por semana, tá? E o grande problema disso, acho que tem 2. Um é o custo, né? Para quem está pensando, se enquadra em um dos 5 perfis, college ou universidade no exterior, atuar na sua área de saúde em outro país, visto de trabalho, residência permanente ou express entry no Canadá, é custo, né? Você já tem que ter um planejamento financeiro para fazer uma dessas 5 coisas. Você ter que desembolsar um valor a mais para cumprir a primeira etapa, tem quem possa, quem consiga, e está tudo bem, bom proveito, né? Agora, tem para quem fica inviável, que já é um suador para conseguir fazer o planejamento financeiro para uma das 5 opções, que dirá ter que colocar mais dinheiro para cumprir a primeira etapa, que é alinhar o nível de inglês com a nota que precisa. Como assim, Eli? Quanto de dinheiro a gente está falando? Por que fica inviável? Ora, porque cada 4 semanas, cada mês de estudo num programa desse, são 14 mil reais, em média, né? Tem de 12, tem de 16, 18, 20, em média, uns 14 mil reais. Mais estadia, alimentação, transporte, seguro, passagem, visto. Então, 14 mil reais em um mês, em 2 meses e meio, são 28 mais 7, 35 mil reais. Mais estadia, alimentação, transporte, passagem aérea, visto. Vai aí fácil, uns 45 mil reais. 50 mil, para não faltar. 50 mil reais. É caro. Então, quem puder, ok, excelente opção, né? Quem dispuser de tanto dinheiro para estudar o inglês antes de se preparar para a prova, fantástico. Só que é caro, é arriscado, porque se você tiver lá, né, tá fazendo sua adaptação em um novo país e não conseguir aprender e não conseguir render, ou você compra outro programa desses ou você volta para o Brasil. Simples assim. E durante o estudo de inglês, na maioria dos países, você não pode
trabalhar. Tá? Então, essas são as desvantagens de você tentar fazer curso no exterior para aumentar o seu nível de inglês mais rápido, ok? Ah, Eli, mas então eu vou trazer um professor particular, que daí ele senta comigo, a gente estuda, show. Vamos supor que esse professor particular seu tenha a mesma didática dessa super escola que eu sou fã, que está presente no mundo inteiro, que garante que você melhore um nível de inglês em 10 semanas, em 225 horas de estudo. Quanto vai custar para você aumentar um nível de inglês com professor particular? Quanto vai custar 225 horas de estudo com professor particular? Não é? Simples assim. Se a média aí for R$100, tem cidades que é mais barato, tem cidades que é mais caro. Vezes 225 horas, vai dar R$22.500. Ok? Então, e veja, nada disso vai te ajudar a passar na prova. A gente está falando só de resolver a primeira etapa, que é alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. E foi exatamente por isso, pelos meus alunos enfrentarem esse tipo de problema, que eu tive que correr atrás de uma solução. E é por isso que os meus alunos, eles fazem os cursos de grammar voltados para a linguagem que você vai usar na sua redação, nos seus exercícios de speaking da prova. Ok? Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo do que é essa linguagem da prova, ok? Então, quando você vai viajar para fora, né? Vamos supor lá as fronteiras com os Estados Unidos para turista, para quem já tem vistos estão abertos. E aí você vai viajar para fora. Para você se virar com o inglês, você vai lá para Nova York. Conhecer Nova York, que é maravilhosa. Morro de saudade. Quando você vai para Nova York, pouco importa as estruturas gramaticais que você usa. Se você está usando estruturas gramaticais mais desenvolvidas para se fazer entender. Ou se você está usando estruturas gramaticais básicas para se fazer entender. O seu único objetivo é se virar, é se fazer entender, entender o que está acontecendo. Se você usa um vocabulário simples, repetidas vezes, né, como like, because, but, and, tanto faz. Você acha que a pessoa, o nativo, que está te ouvindo para tentar te ajudar, te entender, né, interagir com você, está ouvindo você falar um inglês super básico. Você acha que ele se importa se está saindo certo ou errado? Se você está usando estruturas gramaticais básicas ou avançadas? Se você está usando um vocabulário básico ou avançado? Claro que não! Tanto faz. Você precisa só se virar. Agora, na prova, se você usar somente estruturas gramaticais simples, vocabulário simples, repetido, por mais que você se faça entender, a sua nota vai ser bem simples também. Quais são as chances de você passar na prova? Ok? Então, minha gente, estudar inglês não vai te ajudar a passar na prova de proficiência em inglês. Coloca isso na cabeça. Você tem que ter em mente duas etapas. Primeira etapa, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Quanto tempo isso demora, Eli? Depende. Depende do seu nível de inglês atual. Depende da nota que você precisa alcançar. E depende do tempo que você tem para disponibilizar para isso, para se dedicar a isso. Além depende também da sua facilidade de absorver o conteúdo e colocar isso em prática, tá? Então, isso aí não sou eu que posso te dizer. Então, depende de variáveis. Essa é a primeira etapa, alinhar o seu nível de inglês com a nota que você precisa. Agora, uma coisa eu posso garantir. Pode ser muito mais rápido do que qualquer opção que tem no mercado, né? Como escolas de inglês, aulas particulares, curso online de inglês, aplicativo,
O que tem mais? Tentar estudar sozinho. Tipo, imagina. Sozinha fica perdidão, não sabe nem por onde começar, né? A segunda etapa, sim, eu posso te dizer. A partir do momento que você está com o nível de inglês alinhado com a nota que precisa e vai para a segunda etapa, que é qual? Preparação para a prova, específico. Aí sim, 8 semanas, 1 hora por dia. Você está pronto para passar na prova do TOEFL, IBT e IELTS. Ok? Gostou desse episódio? Então se inscreve no meu canal do YouTube, ativa a notificação de mensagem para você não perder nenhum episódio dessas séries incríveis. Terça-feira, às 3h03 da tarde, tem Universidade no Exterior. Às 7h03 da noite, tem Passe em 8, TOEFL, IBT e IELTS. E quinta-feira, às 3h03 da tarde, tem Carreira no Exterior. Não perde nenhum episódio, tá bom? Eu sou a Eli Sato e eu te mostro o caminho para você passar nas provas de proficiência em inglês TOEFL, IBT e IELTS em apenas 8 semanas de preparação. Um beijo e até o próximo episódio.